imperdível neste final de semana prolongado, sexta, sábado e domingo. O esquenta Black Friday no Empório da Beleza. Descontos de até 30% em perfumes nacionais, importados, cosméticos e Natura pronta entrega. Aproveite para fazer suas compras para o Natal. Mas atenção, a promoção Esquenta Black Friday será enquanto durar o estoque. Dezenas de itens nacionais e importados em promoção. Black Friday Empório da Beleza no supermercado Sempre Vale. Aberto das 9 da manhã às 9 da noite, para te atender sempre bem. A ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos, sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião. Tecnologia a serviço da vida. Vida, autoestima, saúde, bem-estar. Dr. Pedro Morales, um novo conceito em cirurgia plástica em Mococa. Praça Jefferson Ferraz, 121, em frente à Santa Casa, ao lado do Laboratório São Sebastião. Telefone 16 98140 9647. E aqui no Palácio dos Colchões você também encontra esse colchão, o tecido feito de fibra de eucalipto. Gente, os toques são os mais maravilhosos possíveis. E você já sabe, o Palácio dos Colchões é uma loja especializada em colchões. Ou seja, você compra agora e a entrega é imediata para Mococa e região. Mas melhor do que eu ficar falando, vamos dar uma olhadinha na loja toda. Você encontra também poltrona do papai, poltrona com massageadores, travesseiros, roupa de cama. Aqui no Palácio dos Colchões você encontra tudo para aquela noite de sonhos que você e sua família merecem. Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Centro Regional de Nefrologia. Atendimento humanizado, estrutura voltada ao bem-estar do paciente, com os mais modernos equipamentos e uma equipe formada por mais de 30 profissionais altamente qualificados. Tudo isso faz do CRN a clínica de maior referência para pacientes de São José do Rio Pardo e região que necessitam de tratamento de hemodiálise, além de doenças relacionadas aos rins. Atendimentos realizados com hora agendada, evitando longas esperas para consulta. Comprometimento e respeito com os pacientes. Centro Regional de Nefrologia. Referência em nefrologia e hemodiálise para São José do Rio Pardo e região. Sônia Cabeleireira, sempre com novidades, promoções para a terceira idade. Sala da noiva e barbearia Bomba Sei. De segunda a sábado, ligue e agende seu horário.
Olá, estamos aqui na TVD ao vivo para fazer o nosso programa Saúde. E com certeza, com o maior carinho a todos vocês que estão em casa nos assistindo. Gente, hoje estaremos falando das infecções, das doenças bacterianas, das viroses. E para falar desse assunto tão importante, nada como receber uma infectologista. Eu já vou falar também nossa amiga, porque ela veio uma vez, gostou, está voltando aqui para a TV Direta. Hoje estamos recebendo novamente a doutora Tamires. A doutora Tamires é médica, infectologista, recém-chegada ainda em Mococa, porque eu acredito até que ela foi a última a chegar, a mais novinha aqui, né, de estar aqui na nossa cidade. E já está desenvolvendo um importante papel na medicina, não só em Mococa, mas para toda a região, e gentilmente aceitou o convite para estar com a gente aqui hoje. Vamos dar as boas-vindas à nossa convidada. Tamires, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui, tá? Boa noite, Eliana, boa noite, público. Eu que agradeço novamente o convite, é uma imensa honra estar aqui presente com você. E vamos ver se a gente consegue esclarecer alguma coisa quanto à infecção, né? Com certeza. Gente, ó, só pra, né, relaxar. A doutora Tamires é filha da nossa querida doutora Ibe, né? Vamos mandar um beijo pra doutora Ibe, né? A doutora Ibe é pediatra tão querida na nossa cidade. E eu tenho certeza que hoje ela deve estar assim, se achando, né? Porque é a filha dela que está aqui com a gente hoje. Ela está assistindo, né? Claro, com certeza. Então, um beijo para a doutora Ibe, né? Uma pessoa tão querida e tão humana na nossa cidade. Quando a gente fala em infectologia, a gente geralmente pensa nessas doenças que dá febre. Tá certo, doutora? De uma certa maneira, sim. A maioria das doenças infecciosas cursam com febre. Mas febre não exclusivamente é uma doença infecciosa. Tem origem inflamatória, tem origem por desarranjo hormonal, desarranjos globais do paciente, né? Mas sim, tem uma correlação muito prevalente com a maioria das doenças infecto-contagiosas. E assim, muitas vezes quando a gente fala... o paciente está com uma infecção, a gente fala assim, mas ele não está tomando antibiótico, né? Nem todas as infecções a gente tem que dar antibiótico, né, doutora? Exatamente. Como infecção é causada por diversos agentes etiológicos, né? E a maioria dentre eles tem as bactérias. E para bactéria, sim, está indicado o uso de antibiótico. Contudo, para fungo, para vírus, para de forma global, outros agentes etiológicos, não necessariamente está o antibiótico propriamente dito, né? Às vezes tem outros tipos de antimicrobianos, como por exemplo antiparasitário, antifúngico, antiviral. Você sabe que muitas mães vão ao pediatra, principalmente, né? Aí chegam, falam assim, o pediatra falou que é uma virose. Está com febre, fala que é virose. Está com diarreia, fala que é virose. Está com tosse, fala que é virose. E manda dar água, dar líquido, remédio, não dá nada para a criança. Então, eu já vi muitas vezes as mães, principalmente, se queixarem disso. Verdade, doutora? Verdade. Isso é muito comum em todos os consultórios clínicos de forma geral, né? Geralmente, o paciente, ele quer logo um remédio que corte os sintomas. E, por vezes, acho que cultura... foi criado que o antibiótico corta os sintomas no primeiro ou segundo dia de sintomatologia, de clínica, de sofrimento, de tosse, de mal-estar, de sintomas gerais. E por vezes, apenas, entre aspas, apenas a hidratação, uma alimentação um pouco mais branda já é o suficiente para alívio desses sintomas. Não necessariamente o antibiótico vai precisar nessa situação. Nesse ponto, foi muito bom a restrição da compra voluntária de antibiótico nas farmácias, né? De primeira as pessoas chegavam, já passei na farmácia, já comprei lá uma penicilina, uma amoxicilina, e às vezes tomava sem necessidade. Assim, você acha que diminuiu a automedicação? Diminuiu, mas ainda é bem presente. Diminuiu no sentido de antimicrobiano, de antibiótico, né? Porque assim a gente limita um pouco o paciente de escolher qual tratamento quer, muitas vezes sem diagnóstico.
Uma vez diagnosticado, a gente pode passar a opção para o paciente entre escolha, mas sem diagnóstico é mais difícil. E a gente mascara sintomas e, por vezes, quando chega o paciente, ele já está com o uso de diversas medicações, já está muito mexido e aí dificulta ainda mais a avaliação clínica global, né? Gente, ó, nós estamos aqui conversando, mas vocês, como sempre, né, podem participar do nosso programa Saúde. O nosso telefone 3656-4147 e o nosso WhatsApp, o 99220-0357, está à disposição de vocês. Liga pra gente, manda seu recadinho, a sua sugestão. Né? Quantas vezes a gente não quer saber sobre gripe, resfriado, vacina, dengue. São tantas coisas, né? E hoje é dia de programa Saúde, é dia de aprender a respeito dessas coisas. Mas logo que nós estamos falando de virose, dessas coisas também, quantas crianças com diarreia, né? A maioria dessas diarreias não precisa dar antibiótico. Eu gostaria que você desse umas dicas assim, para as mães, quando que a mãe deve falar assim, não, essa diarreia eu devo procurar um médico, porque essa diarreia pode precisar de um antibiótico. Bom, geralmente uma diarreia, uma virose intestinal, como habitualmente é falado nos consultórios ou nos prontos-socorros, é quando o paciente apresenta aumento do volume evacuatório, aumento da fluidez das fezes, as fezes ficam mais líquidas, o odor fica mais fétido do que o habitual, uma dor abdominal associada, com náuseas e vômitos importantes que limitam a alimentação por boca. Fora isso, a febre. Paciente que tem esses sintomas exageradamente exacerbados, intensos, com uma queda importante do estado geral, fica mais prostradinho, um pouco mais jogadinho, assim, precisa de uma reavaliação clínica. Eu acho importante. Mas assim, um episódio de fezes amolecidas, por vezes um vômito associado, sem dor abdominal, sem febre, ainda está comendo mesmo que pouquinho, talvez dê para esperar um pouquinho mais. Mas aí isso tudo tem que ser conforme o paciente, porque às vezes critério de gravidade é ao longo do dia para a noite que piora, ou da noite para o dia, o paciente já acorda um pouco mais fraco, mais prostradinho, mais astênico, então talvez aí sim, nesse momento, precise de uma primeira avaliação clínica. E lembrar, gente, que não adianta se automedicar, né? A gente tem que ter paciência, hidratar muitas vezes a criança, ou mesmo um adulto com diarreia, o que ele precisa? Ele precisa da água, né? Água é um santo remédio, né, doutora? É ótimo, exatamente. Muitas vezes a gente fala, mas não deu xarope, não, mandou tomar água, e as pessoas acham ruim. Exato. Mas, gente, ó, nós estamos falando das viroses, das bactérias, e aguardando a ligação de vocês. Doutora, como anda a situação de Mococa em relação à dengue, em relação à zika, em relação a esses vírus? Bom, começou o período de chuva. As chuvas estão presentes, né? Como a gente pôde identificar hoje, um pouco antes do programa, já estava com uma chuva bem importante. E essa chuva, habitualmente, acumula nos vasinhos, no vasinho de flor, no pratinho, por vezes no frasquinho de água do cachorro, nas calhas obstruídas, entupidas. Essa água parada facilita a disseminação dos mosquitos, né? E com isso, os pernilongos, os mosquitos em grande quantidade, são os vetores da transmissão das arboviroses, que são as viroses transmitidas por mosquitos, por insetos. E com isso, aumenta a chance de ter epidemiologia clínica, que nós vivemos numa zona endêmica, né, do vírus das arboviroses. Então, a situação clínica atual de Mococa, eu ainda não tenho dados para falar quanto a isso, mas que nós estamos vendo o paciente com clínicas muito sugestivas de caso suspeito de dengue, isso é uma verdade, isso é uma realidade dos consultórios, de forma geral, não só no meu como infectologista, mas imagino que de todas as especialidades aqui na cidade. Pois é, né? Mas enquanto a saúde e a educação não caminharem juntas, vai ser muito difícil, né?
as pessoas saberem que cada um tem que fazer sua parte. E eu acho assim, que no caso da dengue, assim, não adianta nem só a pessoa fazer a parte dela. Ela tem que olhar a casa dela e dar uma assim, olhadinha na do vizinho, na do lado, na rua, né? Ela tem que fiscalizar mais, você não acha, Tamires? Eu acho. Percebeu que tem pernilongos, percebeu que tem mosquitos, de forma geral eles incomodam, né? Fica aquele chiado, fica picada. Enquanto não está com doença, é só um incômodo mesmo. Mas percebeu que começou a aumentar a população de mosquito, procura ajuda. Olha em casa, olha dentro do seu quintal. Deve ter algum canto que você pode melhorar. Não necessariamente tá errado, mas às vezes a gente pode melhorar um detalhe aqui e outro ali. Aí começou a consciência do seu quintal, vamos olhar na rua, onde que eu posso melhorar? Será que a pracinha perto de casa eu não posso ajudar com alguma coisa? Né? Vamos evitar excessos, abusos, mas será que eu não posso ajudar? Olhar na rua, será que eu não posso ajudar em algum sentido? Tem entulho, ao invés de jogar na rua, deu desfecho final a certos dejetos e tudo mais, né? É porque é tão triste, né? A gente no século XXI ainda ter essas doenças no nosso país. Dizem que na Europa lá não tem porque cai neve, né? Sobrevive os mosquitos, pernilongos por lá. Mas né? a gente leva, né? Tem sim, mas assim, geralmente a causa é ectópica, caso que pegou a doença em algum canto tropical, da faixa tropical, pode até ser o Brasil nesse caso, nessa situação, e acabou indo ser diagnosticado nas zonas temperadas. Né? Muitas pessoas, às vezes, falam assim, eu já peguei dengue, né? Estou livre. Isso não é verdade, gente. Dengue pode pegar muitas e muitas vezes. E pode ficar até mais grave, não pode também? Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. A dengue grave tem que dar atenção, que é a sintomatologia do caso suspeito de dengue, que é dor no corpo, dor nas juntas, nas articulações, febre, exantema, vermelhão difuso, por vezes fezes amolecidas, mas não chega a ser uma diarreia propriamente dito, náusea, vômito, comendo pouco, sem outra clínica de diagnóstico. Essa é a clínica do caso suspeito. No caso da dengue grave, tem que dar atenção, é uma dor abdominal importante, que não passa com um analgésico comum, comendo muito pouco, hiporexia e sangramento. Ou sangramento de gengiva, ou fazer roxos, hematomas, equimoses distribuídas, ou sangrar por urina e fezes, ou vomitar com grande quantidade de sangue, né? Esses são os casos de dengue grave. Eu tenho que dar atenção, talvez nessas situações de dengue grave precise de uma internação, do internamento, mas isso tudo tem que ser discutido com o médico clínico na primeira avaliação. Geralmente é no pronto-socorro, no pronto-atendimento, que é onde a gente identifica esses casos suspeitos. Né? Mas se Deus quiser, nós não vamos mais viver uma epidemia tão grave de dengue como vivemos há poucos anos, né, doutora? A conscientização a gente espera que tenha, mas é uma doença cíclica, né? Ela vai e volta a cada 3, 4 anos com maior intensidade, porque por vezes a população torna-se um pouco menos cuidadosa, um pouco menos zelosa quanto aos cuidados de água parada, e pela própria periodicidade da doença, né? Ela faz essa sazonalidade, só no verão, esses detalhes assim, por exemplo. Mas já estão chegando algumas perguntas, né? E a gente vai já começar a responder aos nossos telespectadores. Quem não ligou, quem não mandou seu WhatsApp, gente, estamos à disposição de vocês. Vamos lá. Boa noite, doutora Eliane e doutora Tamires. Um abraço para vocês. Hoje a TVD está iluminada. Nossa, chique! Ai, meu Deus. Doutoras lindas e de bom coração. Tenho uma grande admiração a vocês. Gostaria, doutora Tamires, que a senhora falasse um pouquinho sobre a DST sífilis, né? DST é a doença sexualmente transmissível, né? A sífilis, que vem aumentando tanto e não é tão falada assim. Verdade, é a Isabel que mandou. A Isabel está certinha. Muita gente acha que sífilis é coisa do passado, que não existe mais. Parabéns pela sua pergunta e passo para a nossa convidada
falar um pouquinho da sífilis. Obrigado pelas palavras, viu, Isabel? Boa noite, Isabel. Agradeço a mensagem, agradeço a pergunta. Deixo um forte abraço ao pessoal do SAI, do Centro de Saúde. Bom, quanto à sífilis, realmente, ela é, por vezes, subnotificada. O que acontece? O paciente tem sintomas, não procura ajuda médica e, por vezes, quando é já uma fase avançada, que vai ser diagnosticado e tudo mais. A atividade sexual está cada vez mais intensa em todas as diversas idades, com a ajuda de medicações, ajuda com reposição hormonal. A prematuridade da vida sexual também está acontecendo e, infelizmente, a prevenção principal, que é o uso de preservativo e número de parceiros, não está acontecendo. De forma alguma está sendo uma crítica quanto a isso, uma crítica destrutiva, mas não acontece, né? E aí facilita a disseminação. Um paciente não diagnosticado dissemina para múltiplos parceiros ou parceiras e aí é um fluxograma sem fim, né? Porque os pacientes não são diagnosticados, não são tratados, estão transmitindo a doença e está aumentando. E qual é o principal risco? É a fase terciária da doença, que é uma fase que já tem um acometimento neurológico e neural muito grande, ou nas gestantes, né? Que aí já tem um acometimento do feto, do bebê, e que por vezes não é diagnosticado e pode nascer com algumas malformações. Então, gente, não podemos esquecer que a sífilis existe e é uma doença que está aumentando, né? Vamos tomar cuidado. O Marco Antônio, do Jardim Santa Maria, ele pergunta, Tamires, se tem como identificar a tuberculose antes dela se manifestar. Boa noite, Marco Antônio. A tuberculose, ela tem duas fases. Tem a fase pré-clínica ou primeira infecção, que ela é oligossintomática, poucos sintomas, o paciente quase não sente nada. Por vezes, pode ser até tipo uma gripinha ou um resfriado, não diagnosticando tuberculose. É um mal-estar, uma tosse, mas nada que cause uma repercussão clínica importante. E a segunda fase, que é a fase clínica, que é a fase em que o paciente já está sintomático. Geralmente, só para lembrar, quais são os sintomas da tuberculose? Tosse persistente por mais de 3 semanas, hemoptise, sangramento no catarro frequente, febres e suores noturnos, calafrios, emagrecimento. E essa é geralmente a fase clínica da tuberculose, é a fase em que habitualmente é diagnosticado pelo escarro, pelo catarro. A fase da prima infecção é muito difícil fazer o diagnóstico, mas da fase da prima infecção até a fase clínica, tem a fase em que a tuberculose fica dormindo, tuberculose latente, em que tem a bactéria, ela não causa sintomas, mas ela está presente no pulmão do paciente de forma lenta e gradual. Esse diagnóstico é um pouco mais difícil de fazer, mas precisa repetir talvez um raio-x de tórax, pode fazer o PPD, a prova tuberculínica, que é uma injeçãozinha que dá aqui no braço e ver o grau de inflamação que isso acontece. E existe sim como diagnosticar a fase da tuberculose latente. Mas vai precisar de ajuda de algum colega clínico ou do infectologista para te auxiliar nesse momento. Mas o importante é lembrar, tosse persistente, que não melhora, está sempre tossindo, tem que procurar ajuda, tem que procurar fazer os exames. Isso. Principalmente fumante, né? Tem fumante que está tão acostumado a tossir que nem liga mais, né? Exato. E é isso que é importante. Eu brinco até muitas vezes com os meus pacientes, para descontrair o momento da consulta, eu falo que o tabagista é sapeca. Por que essa brincadeira? Porque ele sabe o aspecto do catarro dele, ele sabe que ele tem um pigarrozinho matinal e a forma que é esse catarro, esse pigarro, essa expectoração. E ele percebe quando muda, mas ele fica angustiado, com medo de procurar ajuda e diagnosticar e por vezes retarda o diagnóstico e piora a sintomatologia. Outros pacientes que a gente tem que dar atenção são pacientes assim, sem grandes problemas de saúde, que tem 2, 3, 4 pneumonias no ano. Talvez não seja uma pneumonia bacteriana que trata com antibiótico comum.
fique atento. Está tendo recidiva de tais sintomas? Discute com o seu médico, pergunta se não pode ser. Isso é muito importante, essa orientação, né? Porque tem gente que fala, toda hora eu estou doente, toda hora eu estou com gripe, toda hora eu estou, né? E vai ver, é algo assim que merece um cuidado melhor. Isso que a doutora Tamires falou é interessante. Tem gente que fala assim, não vou nem no médico de medo de descobrir uma coisa, né? Ah, como assim? Não quero nem fazer exames porque eu tenho medo de ver o resultado, né? E a gente acaba deixando passar uma fase tão importante que é a fase inicial das doenças e até a prevenção, né? Cujo tratamento é muito mais fácil e o êxito muito maior, né, doutora? E é aquilo também, né, doutora Eliana? Teve exposição, teve contato com paciente sabidamente diagnosticado com tuberculose ou com alguma doença infecto-contagiosa, ficou na dúvida? Discute com o clínico do postinho perto de casa, do PSF ou da UBS. Esclareça suas dúvidas, porque por vezes o diagnóstico precoce causa menos clínica, menos sintomas e a recuperação é mais rápida, né? Tá certo. Boa noite, doutora Eliana. Meu nome é Luísa. Adoro essa família Butikoffer. Como que fala? É assim mesmo? Butikoffer. Meus meninos são pacientes da doutora Ibe e agora da doutora Tami. Grandes seres humanos e grandes profissionais. Manda um beijão para Maria, que sempre dá um jeitinho e encaixa a gente nas consultas. Um abraço, doutora Tami. Mas assim, ela deixou o nome, né? A Luísa. A Luísa. Gente, ó, quando vocês mandarem o WhatsApp pra gente, não esquece de deixar o nome, hein, que a gente não tem o contato de vocês. Luísa, boa noite, forte abraço para vocês, toda a sua família. Agradeço em nome da minha mãe, todo o carinho. Obrigada. Boa noite, doutora Eliana e doutora Tamires. Quero deixar aqui a minha admiração às duas. Obrigada. Em especial está a doutora tão querida, que sempre trata seus pacientes e sua equipe com tanto carinho. Deixo aqui minha admiração, meu muito obrigado por nos dar a oportunidade de trabalhar com vocês. Um grande abraço, Tati. Beijão aí, viu, Tati? Tati, boa noite, forte abraço, um beijão. Outra, o seu fã-clube já tá bom, viu? Quanto tempo que você está aqui, Tamires? Desde maio. Olha aí, não tem nem um ano, né? Parabéns, doutora Tamires, pelo trabalho que desempenha. Sou a mãe da Isabel, né? E do Sayângela. Aí também o recado. Oi, boa noite. Olá. Doutora, minha sogra está grávida de 5 meses e tem toxoplasmose. O bebê dela corre risco. E ela também? Geralmente, a gestante é oligossintomática, quase não sente sintomas. Para a gestante, o desconforto maior é o próprio tratamento da toxoplasmose, né? Mas, quanto ao bebê, sim, existe o risco. Se a paciente não estiver sendo tratada. Por isso que é importante o segmento do pré-natal correto, pré-natal precoce, assim que souber da gestação, para realizar os primeiros exames e logo, prontamente, já diagnosticar uma toxoplasmose gestacional. Existe tratamento para toxoplasmose gestacional e o segmento é um pouco mais próximo do que o pré-natal habitual. Então, eu sugiro que se ainda não estiver fazendo segmento com nenhum ginecologista, obstetra ou infectologista, eu sugiro que sim, procure ajuda. Aí que está a importância do pré-natal, né, Tamires? O pré-natal nessa hora, ele diferencia e ajuda muito, principalmente para que a criança nasça com melhores condições de saúde, né? E é um exame de rotina dentro do pré-natal, né? Está instituído, se eu não me engano, já há 20 ou um pouco mais anos, o exame da toxoplasmose no pré-natal. Então, quem faz o pré-natal, quem faz corretamente o pré-natal, geralmente diagnostica precocemente. E quanto mais precoce o diagnóstico, antes começa o tratamento, se indicado, e diminui o risco de transmissão materno-fetal da mãe para o bebê.
Então, e no caso, ela está grávida de 5 meses, né? Então, ó, vamos fazer o tratamento, cuidar para ter uma gestação sadia e nascer um nenenzinho perfeito, né? Olá, sou a Paula, que trabalho na UTI. Oi, Paula, um beijão para você e para todo mundo aí da UTI, que eu espero que estejam nos assistindo, né? Agora a doutora está dando plantão na UTI também, que eu já estou sabendo, né? Ela diz o seguinte, ó, mandei um WhatsApp, mas não quero perguntar nada, não. Eu só queria mandar um abraço. Um abraço para a doutora Tamires, porque ela é muito atenciosa com os pacientes e muito carinhosa. Um obrigado e um beijo da Paula, lá da UTI. Vamos dar um beijo para todo mundo que está trabalhando lá na UTI, né? 1h10, o pessoal lá cuidando das pessoas que estão tão necessitadas, né? E que precisam de um auxílio bem de perto, né? Um beijo, Paula. Um beijo a toda a equipe da UTI. Um beijo à equipe da Santa Casa. E eu agradeço imensamente todo o carinho que vocês estão me recebendo. Sem vocês, com certeza, isso nada seria possível. Boa noite, meu nome é Vera Lúcia Albino, sou paciente da doutora Eliana. Parabéns pelo programa e que Deus abençoe. Beijão, dona Vera. E obrigado, viu? Obrigado pela ligação. Lembrei da senhora sim, viu? Outra pessoa que ligou aqui, parabéns, doutora Tamires. Tenho uma enorme admiração por você. E saber que eu te pagiei, né? Peguei no colo e hoje você é uma doutora. Um beijo, mas ela não deixou o nome. Quem será que te pagiou, hein, Tamires? Me remete à memória várias amigas. De forma geral, um grande abraço para todo mundo que participou da minha infância. Inesquecíveis. Outra pessoa que também ligou, que é a nossa telespectadora já assim, bem assídua, é a Fofa. Você já conhece a Fofa? Claro. Né? Ligou para mandar um abraço, dizer que está assistindo o programa e que o programa também está muito bom. Gente, quem não quiser ligar para fazer pergunta, pode ligar, só para deixar um recadinho, um abraço. A gente fica muito feliz com as ligações, com os WhatsApp de vocês, sabe? O importante é essa interação. Isso daí dá um gás pra gente, não dá? Dá um estímulo, né? Beijo, Fofa, agradeço sempre o carinho, sempre prestigiando. Agradeço, um forte abraço. Bom, a gente está aqui falando então das doenças infecciosas. Nós falamos já um pouquinho sobre dengue, um pouquinho sobre tuberculose, toxoplasmose, mas a gente não pode deixar de falar da AIDS, né? O Brasil, que, como todo mundo sabe, né, desenvolve um excelente trabalho, tanto na prevenção como no tratamento dessa doença. E Mococa, né, sempre foi um destaque, né, na qualidade do trabalho que é desenvolvido nessa área. Eu até faço um parênteses aqui para deixar um abraço para a dona Edith Exatamente. Estevam, né? É uma mulher de garra, de luta, que faz a diferença na nossa cidade e em relação à luta contra essa doença. Eu gostaria que a doutora Tamires falasse um pouquinho como que anda a situação, né, da AIDS, se ela acha que as pessoas realmente tomaram consciência, estão se prevenindo, né, em relação ao HIV. Como ela vê a situação hoje? Bom, boa noite, dona Edith. Forte abraço, agradeço todo o carinho e recepção. Todo o trabalho que é feito aqui em Mococa, eu chego agora e eu falo que eu estou, com todo o respeito do padrão coloquial, mas estou sentando na janelinha, porque todo o trabalho já foi muito bem estruturado pela Edith, Luiz Henrique, Maria Elisa e toda a equipe do Centro de Saúde de forma geral. Fica aquele abraço e respeito, né? Mas ainda temos semanalmente casos recém-diagnosticados de HIV. De diagnóstico, por vezes, com clínica, paciente sofrendo dores, idas e vindas de pronto-socorro sem diagnóstico, porque realmente não sabe o que está acontecendo de sintomatologia para passar para o médico do pronto-socorro, não sabe contar uma história coerente, porque uma hora é dor de cabeça, outra hora é tosse, outra hora é mal-estar, e com isso, por vezes, retarda o diagnóstico, né? O paciente não consegue contar do começo ao fim o que está acontecendo para o médico. E ainda
graças ao trabalho de toda essa equipe que eu já parabenizei, temos também diagnóstico laboratorial. O paciente não está sentindo nada, resolveu fazer um exame por curiosidade e acabou sendo diagnosticado pelo HIV. Então, o que eu sugiro, atualize suas sorologias. Tem fator de risco? Repita as sorologias com uma maior frequência. Dentre os fatores de risco são vários parceiros sexuais, o uso de drogas, compartilhar objetos íntimos. Suspeitou, ficou na dúvida? Faz um teste rápido, vai no postinho perto de casa, pergunta como que faz sobre esses exames, que assim, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor a qualidade de vida do paciente com HIV. Que aí as células de defesa não vão cair de forma importante e não vai fazer essa clínica de repetição que eu comentei no começo. Uma hora dor de cabeça, outra hora tosse, outra hora expectoração, outra hora diarreia. E aí fica um paciente com vários atendimentos em várias especialidades e às vezes até confluir no diagnóstico de apenas, entre aspas, HIV, por vezes demora um pouco mais e retarda o tratamento. E lembrar que a AIDS não tem cara. De primeira as pessoas falavam, não, né? Quem passa AIDS são os homossexuais. E hoje em dia não é isso não, gente. A gente sabe de muitos pacientes idosos, né? Que vêm com diagnóstico de HIV positivo, né? E a gente tem que saber que, às vezes, numa única relação, né? Sem os cuidados devidos, a pessoa pode adquirir o vírus. Não é verdade, doutora? Os extremos de idade está cada vez aumentando mais o diagnóstico quanto ao HIV, tanto nos adolescentes jovens, assim como já na terceira idade. E antigamente tinha muitos estigmas e preconceitos quanto ao HIV. Hoje a gente tem que tentar quebrar ao máximo esses preconceitos e ver que é uma doença que acomete ambos os gêneros, independente da opção sexual e independente da idade. Então, um rostinho não fala o que já falou, por vezes, num certo preconceito na década de 80, começo da década de 90, hoje a gente sabe que a realidade não é essa. Os nossos números mostram que tem predomínio de prevalência de HIV em ambos os gêneros, em extremos de idades, então não é porque é adolescente ou porque já é idoso que está proibido, entre aspas, de pegar o HIV, e independente da opção sexual. O fator de risco é compartilhar seringas, compartilhar agulhas dos vícios, compartilhar objetos de uso pessoal e não deve ser compartilhados. Alicatinha de unha, alicatinha né? de unha, trim de cortar a unha, Gillette, Prestobarba, desculpa, marca registrada, depilador de lâmina e múltiplos parceiros sexuais. Então, gente, tem que tomar cuidado com essas coisas. E muitas mulheres, até mulheres casadas, né? Falar, eu sou casada, tal, não vou ter. Pode ter, ninguém sabe, né, o que pode acontecer, não é? E basta uma relação extraconjugal. Foi apenas uma vez, mas por vezes foi a suficiente, né? Então, é por isso que tem que estimular ao máximo cautela, tenha atenção. Um rostinho, por vezes uma vontade, é melhor segurar e fazer num momento ideal, adequado, do que correr esse risco. E, gente, lembrar que o tratamento dessas doenças, como tuberculose, como AIDS, sífilis, esses tratamentos, eles são gratuitos, né? O governo fornece o medicamento para que exista um maior controle dessas doenças, não é, doutora? Tudo fornecido pelo SUS, tudo incluso, desde o atendimento, a exames, às medicações, pelo Sistema Único de Saúde. Você precisa, primeiramente, diagnosticar e procurar ajuda. Uma vez diagnosticado, o segmento todo recebe as orientações de como fazer, onde fazer o segmento, quem é o especialista mais adequado para te ajudar e, de forma geral, é o infectologista. Eu hoje estou assim, dando uma passada assim, em várias doenças, porque às vezes as pessoas acham que o infectologista só trata febre, só trata isso, mas não é verdade. Vocês viram tuberculose, toxoplasmose, AIDS,
E a gente também não pode deixar de falar da hepatite, né? Sim, as hepatites. As hepatites estão, assim, desde 2015, com novos tratamentos contra a hepatite C, por exemplo. E esses novos tratamentos encurtaram o tempo de tratamento e aumentaram a resposta de resposta virológica sustentada, de cura do paciente quanto ao portador do vírus da hepatite B, da hepatite C, perdão. E quanto à hepatite B, tem controle medicamentoso e tem também, que nós não podemos nos esquecer, da vacinação. Hoje já faz parte do protocolo do Ministério da Saúde, vacinação desde bebê, desde a infância. Então, assim, o que eu estimulo, o que eu sugiro, leve seu bebê para atualizar o cartão vacinal e já prevenir certos empecilhos no futuro. Boa noite às duas médicas. Super profissionais. Aí a pergunta, né, da Simone. Simone, um beijão para você. Ela diz o seguinte: doutora, tomei um comprimido de Toragesic na segunda-feira. Após uns 10 minutos, tive muita dor de estômago, mas dores intensas mesmo, né? Hoje estou até de cama, né? Fiz tratamento de químio e rádio, devido a uma cirurgia de intestino há 2 anos. Será que esses analgésicos assim pode ter atacado o meu fígado? Um beijo, Priscila. Um beijo, Simone. Desejo melhoras. Se os sintomas estiverem bem importantes e te incomodando muito, procure a ajuda de um médico, procure a ajuda de um clínico, né? Mas Toragesic é um anti-inflamatório, ele age bem na vasodilatação de vias urinárias e vias biliares, de musculatura lisa de forma geral. Ele não deixou de ser um anti-inflamatório, por mais que ele seja um pouco mais seletivo. E aí a gente entra naquele assunto do começo de nossa conversa, não sei se já estava presente, Simone, a automedicação. Às vezes, tomou um comprimido que é aparentemente inocente, te atacou o estômago, te fez um mal-estar. O anti-inflamatório, ele habitualmente, ele acomete 3 órgãos, 3 lugares, que é onde incomoda bastante o paciente. Ele pode atacar o fígado, ele pode atacar o rim e ele pode atacar o estômago. Então, infelizmente, você caiu nas estatísticas, provavelmente o anti-inflamatório te causou esse desconforto no estômago, desconforto gástrico, mas procure ajuda. Porque pela sua historinha, pelo que você nos contou brevemente, tem outras medicações aí no seu contexto. Um abraço. Ó, a Ofélia, aqui do Centro, nossa, mas a doutora já atende aqui mesmo. Onde? Só pode ser junto com a mãe dela, né? Você tá junto com a sua mãe lá, né? Então, Ofélia, se você gostou de ver, a doutora já está atendendo os convênios, já está na cidade, junto com a doutora Ibe, lá perto da Santa Casa, viu? Um abraço, Ofélia. Parabenizo o programa de hoje. Que fofura é essa médica Tamires? Olha aí, Tamires. A senhora é muito, mas muito educada e esclarecedora no que fala. Seria ótimo, né, se todos os médicos tratassem seus pacientes como ela. Parabéns, doutora Tamires. A Andréia que mandou esse recado para você. Um abraço, Andréia. Agradeço o carinho. A dona Odete, lá da Casa Marques. Já conheceu a dona Odete? Precisa conhecer a dona Odete, viu? A dona Odete lá da Casa Marques, mandando um abraço para você também, que está assistindo o programa. Aproveitar, sempre que falo da dona Odete, eu tenho que lembrar da Cristina, da Silvina e todo mundo de lá que a gente gosta muito, né? Tá mandando um abraço, que você também tenha muito sucesso na nossa cidade. Obrigada, dona Odete. Agradeço todo o carinho. Né? E já está tendo, né? Já está trabalhando lá no Centro de Saúde. Eu posso falar porque a Tamires, antes de mudar para Mococa, já veio conhecer o serviço e trabalhar, não é verdade? Isso. Tamires? Nas minhas férias eu sempre procurava ajuda da equipe da saúde para tentar fazer estágio, para conhecer, ver o funcionamento da rede pública aqui no município, né? E eu sempre, assim, procurava ajuda da doutora Eliana, como secretária da saúde na época. Fiquei na sala de vacinas, né? Fiquei nos postinhos com vários colegas, que inclusive agradeço a atenção e carinho. E hoje estou como companheira, colega de trabalho, sim, estou no centro de saúde e na Santa Casa, claro, e também no consultório particular.
O Marco Antônio pergunta, doutora, se a transfusão sanguínea é segura ou se ela pode transmitir doenças. A transfusão sanguínea hoje é considerada mais segura do que era antes. Hoje já são realizados 3 formas de diagnóstico precoce para saber se o paciente é indicado a ser doador ou não. Primeiro, ele passa por uma triagem. Nessa triagem é interrogado quanto ao paciente dos problemas de saúde e comorbidades que ele tenha. Por vezes, o diagnóstico ainda é desconhecido, né, como eu já comentei em outra oportunidade, e aí faz os exames que a gente chama de testes rápidos. Com o paciente na sua frente, pergunta se tem algum problema ou não de saúde, faz os testes rápidos. Num segundo momento, parte dessa bolsa vai direto para a análise bioquímica. Vai direto para sorologias para saber se tem ou não o resultado positivo que não foi identificado na primeira conversa. E se bolsas aleatórias são sorteadas e feito novos exames, que são os terceiros exames para confirmar a negatividade das sorologias. Antes da década de 90, antes de 1987, para ser mais exata, sim, infelizmente, tinha o risco de transmitir algumas viroses, como por exemplo a hepatite C, por transfusão sanguínea, porque o vírus era desconhecido. Ele foi descoberto em 85, 86, em 87 ele ganhou mídia mundial e em 92 e 93, quando começou a ser diagnosticado de uma forma mais global, mais acessível. Então, vamos falar de duas realidades. Antes, transfusão sanguínea antes de 92, 93, transfusão sanguínea depois dessa data. É claro que a mídia gosta, por vezes, de mostrar o único episódio que transmitiu depois desse período de 92, 93, mas é algo bem mais localizado e muito mais difícil de acontecer. Então, hoje, sim, a transfusão sanguínea é considerada segura. A Maria Aparecida está perguntando, doutora, o que é febre de origem desconhecida? Olá, Maria Aparecida, boa noite. Bom, febre de etiologia indeterminada é uma febre que não tem outra clínica, outro sintoma, mas o paciente apresenta febre. É uma febre de duração menor que 2 semanas, em que ali pode construir ou uma amidalite, dor de garganta, ou uma pneumonia, ou uma diarreia, ou qualquer outro diagnóstico infeccioso ou inflamatório. Uma febre que dura mais que 2 semanas torna-se uma febre de origem indeterminada e de origem obscura, que é a febre que, por mais que o paciente não tenha clínica importante, ou pulmão, ou coração, ou intestino, ele sim está fazendo febre e ele sofre com essa febre. E aí, laboratorialmente, por vezes, ele vai precisar ser investigado, ou fazer exame de sangue, investigar doenças sorológicas, doenças sanguíneas, ou exame de imagem, procurar se não tem algum abscesso, se não tem algum sintoma escondido que clinicamente o paciente não percebeu, ou ainda, por vezes, juntar fatores de exposição prévio, viagens, vacinação, alimentação fora do habitual, uso de remédios diferentes, muitas vezes até remédios emagrecedores ou chás para desintoxicar o fígado. E aí é uma conversa um pouco mais profunda. Por vezes é uma consulta mais demorada e pergunta tudo, para investigar tudo. Pergunta de como que é em casa, se tem bichinho de estimação, se foi viajar, o que comeu. É uma consulta bem detalhada. Por vezes diagnostica, mas de 20% a 30% fica sem diagnóstico e melhora. Então, some sozinha. Some sozinho. Fica ali 2, 3 semanas e some sozinho, fica sem diagnóstico clínico, mas o importante é que o paciente muitas vezes melhora. Doutora, existem sintomas quando uma pessoa está com HIV? E ela fala, tomei Toragesic por conta de uma dor muscular, também já se pode, né? Existe. O HIV, ele pode fazer uma síndrome infecciosa, mas geralmente ele é diagnosticado com as infecções oportunistas do HIV, quando já é
uma infecção ou na cabeça, ou uma infecção no pulmão, uma infecção no intestino, uma infecção diferente. E aí, na suspeita de tais sintomas clínicos, investiga-se o HIV. Contudo, por isso que a gente orienta o rastreio, porque ele pode ficar assintomático desde 1 ano, 2 a 10, 20 anos sem diagnóstico e sem sintoma clínico. Então faz a sua sorologia, atualiza, porque pode ser que seja assintomático, sem sintoma nenhum, sem sentir nada. O paciente está bem, vivendo bem, tranquilamente, mas sendo portador do HIV. Ó, boa noite. Quero agradecer de coração a doutora Tamires, que cuidou de minha mãezinha, que teve uma pneumonia e foi extremamente dedicada, cuidando de minha mãe quando estava internada na nossa Santa Casa. Que Deus abençoe muito você. Gratidão, da Márcia Naufel. Olá, Márcia. Deus nos acompanhe sempre. Agradeço todo o carinho. E melhorou, né? Que bom, fico contente. Um abraço. Pneumonia em paciente idoso geralmente é uma doença que requer muitos cuidados, né, doutor? Pneumonia em idoso é uma doença preocupante, tem que ser investigado e diagnosticado precocemente para não sofrer com os sintomas, porque quem consegue viver tranquilamente com uma tosse, uma expectoração, uma falta de ar, difícil, não é? Então, por isso que precisa sim procurar ajuda. E idoso tem menos reserva, por vezes já tem outras doenças associadas, uma pressão difícil controle, uma diabetes não bem cuidada, problemas no coração. Então, precisa sim de diagnóstico para tratamento. E lembrar que o idoso esquece muito de beber água, né? Exato. E aí deixa a secreção pulmonar mais espessa, mais difícil de catarrar, de expectorar, e com isso aumenta a chance da bactéria oportunista ver aquele quentinho do pulmão, úmido com catarro, e fazer pneumonia. Outra pergunta também que chegou pra gente, ó, mas não é nem pergunta não, quero agradecer, também a pessoa mandou, mas ela não, deve ser continuação daquela pergunta, eu acho que foi a Márcia mesmo, ó. Também, além de agradecer a doutora, gostaria de agradecer os enfermeiros da Santa Casa, que com tanta dedicação, né, aos pacientes. Vocês são verdadeiros anjos, que Deus abençoe. Então, tá mandado aí o recado também para todos os enfermeiros da Santa Casa. É muito bom, né, a gente trabalhar com pessoas comprometidas, pessoas que realmente gostam, né, do que fazem com amor ao próximo, né, doutora? Exatamente. Um abraço a todos os enfermeiros, a todas as equipes que trabalhamos juntas aí, né? Fica o nosso abraço e agradecimento. Bom, a hora se vai e mais uma vez, doutora, precisamos terminar o nosso programa Saúde. Eu gostaria, então, mais uma vez, deixar registrado aqui minha admiração por esse trabalho que você está começando na nossa cidade. Eu que já estou ficando velha, né? Já tenho mais de 20 anos aqui e ver pessoas iniciando menos de 1 ano e com essa garra, esse carinho, essa vontade de fazer as coisas direito, fazer bem feito. E além de competência com humanidade, é tudo que a gente quer ver na medicina mesmo. Profissionais bem formados, profissionais humanos, né, dedicados ao próximo. Numa época tão difícil, que a gente vê tantos valores, né, que deveriam ser muito mais valorizados, né, a gente vê desprezados, e a gente conhece uma pessoa assim, disposta a trabalhar, que está lá na UTI, está cuidando dos pacientes sem saúde, no consultório, está dando gás para fazer a diferença na nossa cidade. É muito bom, né? Eu registro mais uma vez também minha admiração à sua mãe, né? Essa doutora Ibe morre por causa dessa moça aí, e tá certa mesmo, porque a gente tem que dar o valor a quem tem. Boas árvores dão bons frutos, como a gente fala, né? Então, um abraço, doutora Ibe, e registro aqui mais uma vez a doutora Tamires, que sucesso, que você faça muito pela nossa cidade, tá? Passo para você fazer
suas considerações finais. Muito obrigada. Agradeço imensamente todo o carinho, doutora Eliana. Fez diferença na minha formação e ainda faz. Agradeço toda a ajuda, admiro muito. Agradeço a população de Mococa por todo o carinho e receptividade, aos colegas de trabalho e, é claro, minha família, minha mãe, meu esposo, minha sogra, que são minha base. Obrigada por tudo. E a todos vocês que ligaram, que participaram do nosso programa Saúde, eu gostaria de deixar aqui registrado o meu muito obrigado. Ó, só chegou mais uma pergunta. Chegou aqui uma pessoa que ligou. Parabéns para a doutora Tamires, profissional competente, com toda certeza puxou a sua mãe, né? Doutora Ipe, que é uma profissional maravilhosa. Só que a pessoa não deixou o nome pra gente, a gente não tem contato. Mesmo assim, um beijo, um agradecimento, né? E muito obrigada por tudo. Vai voltar mais vezes? Podemos contar com a sua presença? Com certeza, agradeço imensamente o convite. E vamos preparar coisas diferentes e vamos programando. Gente, beijão no coração, fiquem com Deus e até a semana que vem. Imperdível! Neste final de semana prolongado, sexta, sábado e domingo, o esquenta Black Friday no Empório da Beleza. Descontos de até 30% em perfumes nacionais, importados, cosméticos e Natura pronta entrega. Aproveite para fazer suas compras para o Natal. Mas atenção, a promoção Esquenta Black Friday será enquanto durar o estoque. Dezenas de itens nacionais e importados em promoção. Black Friday, Empório da Beleza, no supermercado Sempre Vale. Aberto das 9 da manhã às 9 da noite, para te atender sempre bem. A ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos, sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião, tecnologia a serviço da vida. Vida, autoestima, saúde, bem-estar. Dr. Pedro Morales, um novo conceito em cirurgia plástica em Mococa. Praça Jefferson Ferraz, 121, em frente à Santa Casa, ao lado do Laboratório São Sebastião. Telefone 16 98140 9647. E aqui no Palácio dos Colchões você também encontra esse colchão, o tecido feito de fibra de eucalipto. Gente, os toques são os mais maravilhosos possíveis. E você já sabe, o Palácio dos Colchões é uma loja especializada em colchões. Ou seja, você compra agora e a entrega é imediata para Mococa e região. Mas melhor do que eu ficar falando, vamos dar uma olhadinha na loja toda. Você encontra também poltrona do papai, poltrona com massageadores, travesseiros, roupa de cama. Aqui no Palácio dos Colchões você encontra tudo para aquela noite de sonhos que você e sua família merecem.
Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Centro Regional de Nefrologia. Atendimento humanizado. Estrutura voltada ao bem-estar do paciente, com os mais modernos equipamentos e uma equipe formada por mais de 30 profissionais altamente qualificados. Tudo isso faz do CRN a clínica de maior referência para pacientes de São José do Rio Pardo e região que necessitam de tratamento de hemodiálise, além de doenças relacionadas aos rins. Atendimentos realizados com hora agendada, evitando longas esperas para consulta. Comprometimento e respeito com os pacientes. Centro Regional de Nefrologia. Referência em nefrologia e hemodiálise para São José do Rio Pardo e região. Sônia Cabeleireira, sempre com novidades, promoções para a terceira idade. Sala da Noiva e Barbearia Bomba Sei. De segunda a sábado, ligue e agende seu horário. TVD, emissora da Sociedade Direta de Comunicação Limitada Mococa, Estado de São Paulo. Filiada à Boa Vontade TV, da Fundação José de Paiva Neto. Voltamos a qualquer momento com nossa programação, aqui no canal 21, para Mococa e toda a região. TVD, aqui você se vê.